Gente, boas-vindas. Primeiro, boas-vindas à própria GIW, que eu sei que algumas pessoas estão participando do nosso grande festival, que está acontecendo desde ontem. E essa sessão, as duas sessões Brasil, são essa, que a gente está falando de empreendedorismo de impacto aqui no país, e o próximo, que será amanhã, vai ser sobre empreendedorismo e jornada B. Então, fica já o convite. São duas sessões que, junto com a abertura e o encerramento, são duas sessões abertas ao público. Fizemos questão de fazer isso, uma forma também de incluir e trazer mais pessoas para o nosso ecossistema. Quero dar as boas-vindas, eu estou aqui rolando um pouco pelo celular, para poder ver o rosto de todo mundo que está aqui com a gente. Eu adoro ficar vendo com quem eu estou falando, então também convido quem estiver aqui e quiser abrir a câmera para vocês se reconhecerem. Estou vendo aqui que tem várias pessoas da comunidade Brasil, várias pessoas novas, que eu também conheço via redes sociais e que estão aí via curtidas, comentários, já se aproximando, então sejam super bem-vindos. E a intenção desse painel, gente, é que a gente possa compartilhar um belíssimo trabalho comunitário, literalmente, que vem sendo feito aqui no Brasil nos últimos anos e, sobretudo, este ano, em que a gente começou o processo de construção do planejamento estratégico participativo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alda Marina, eu sou... Desde 2016, eu tive o prazer de ser convidada pela comunidade global para ser catalisadora da Liga no Brasil. Conheci a Liga por meio de um dos projetos que a Pares, que é a empresa que eu sou cofundadora e CEO desde 2010, fez um projeto em 2016, junto com a Liga, para convidar o ecossistema do Rio de Janeiro a autoavaliar o seu impacto, que foi o projeto Rio Mais B. E desde esse projeto, eu passei a conhecer esse termo, que é o intraempreendedorismo. O intraempreendedorismo passou a ser, na verdade, um nome para uma prática que, no dia a dia, ao apoiar empresas nos seus processos de transformação e impacto positivo, eu já convivia com essa prática e com os atores dessa prática, que são os empreendedores, mas eu não conhecia. Então, para alguns que estão aqui chegando e que não conhecem ainda a prática empreendedora, mas ao ter contato, fala assim, puxa, mas eu já sou um empreendedor e eu não sabia. Essa é uma das cenas mais comuns que eu ouvi nos últimos 5 anos. Nossa, eu não conhecia esse termo e agora está sendo muito bacana se aproximar dessa comunidade. Mari, você passa para o próximo para mim, por favor? Eu quero dar, então, as boas-vindas a cada um dos nossos convidados que estão aqui, nessas fotos, também a todos os outros nossos convidados que não estão nessas fotos, mas vão participar com a gente. O porquê desse painel e porquê essa relevância de fazer um painel como esse dentro da Global Week. Principalmente, a gente tem visto um crescimento muito grande desse termo. Não é mais raro ver a autodefinição de líderes nas redes sociais autodefinindo como intraempreendedores. A gente vendo, principalmente depois da pandemia, um número muito crescente de projetos que nasceram a partir das médias e grandes organizações. E a gente falar sobre isso para celebrar o que o Brasil tem feito dentro do ecossistema internacional, dentro da comunidade internacional. O Brasil tem sido muito pioneiro em iniciativas que depois estão hoje replicadas em outros países e também tem sido um celeiro de talentos, de pessoas que estão hoje sendo, inclusive, reconhecidas como fellows internacionais. A gente vai conversar um pouco com os nossos convidados aqui, mas antes eu vou mostrar um pouquinho sobre a Liga e o que a gente tem feito aqui no Brasil. Vamos lá, Mari, por favor. Só para a gente poder adequar o nosso diálogo, queria só convidar vocês a visitar aqui via QR Code ou via esse link, e aí eu acho que vale a pena a gente
compartilhar esse link no chat também. Convidar vocês a se reconhecer como é que vocês hoje se definem como em termos de intraempreendedorismo. Quem é que está aqui na sala? Então, eu queria convidar vocês para plugar aí nesse link e a gente vai ver um pouquinho quem está aqui com a gente. Temos agora, nesse momento, essa reunião está sendo gravada, tá? Para que a gente possa depois dar acesso a mais lideranças. E temos aqui 36 pessoas participando. Eu vou botar no chat agora e vou compartilhar para a gente ver os resultados. São duas perguntas. Mário. Só um minutinho. Já compartilho. Preciso sair da apresentação. Então, vamos lá. Por enquanto, dos votantes aqui, 40% se autodenominam intraempreendedores, 38% apoiam o desenvolvimento de intraempreendedores, 14% não sou, mas estou curioso, estou curiosa, e não sei, estou curioso. Não sei se sou ou não, estou curioso. Então, ainda que se destacando um pouco mais, pessoas que apoiam o intraempreendedorismo, tem que voltar uma. Até gostaria de conhecer depois, quem puder no chat, colocar os seus nomes e que organizações vocês estão, hoje, a partir de que organizações vocês estão trabalhando, que aí a gente também conhece os intraempreendedores e quem está hoje apoiando o desenvolvimento de intraempreendedores. Que bacana, número crescente aí de pessoas que já se denominam. E temos aqui quase 20% que vai ainda. Espero que esse nosso painel aqui ajude vocês a ter um pouco mais clareza, ser ou não um intraempreendedor. Muito bacana. Quem quiser ainda ir votando, a gente depois pode estar com esse registro no nosso painel. Então, voltando, gente, eu vou falar um pouco, enquanto a Mari está colocando os slides de volta, falar um pouco dessa trajetória até aqui, tá? O trabalho da Liga de Intraempreendedores, ele já, na verdade, foi iniciado no Brasil pela Florence Strade, hoje ela é co-líder da Liga Global, e ela começou muito aqui a trabalhar projetos de inovação e impacto, a reunir esse grupo para trocar experiências, para trocar muito práticas aqui atuais, né, naquele momento. A gente vai, ao longo dos próximos 1 hora e pouco, né, a gente tem 90 minutos de painel, falar um pouco dessa história, né, da Liga no Brasil, diálogo com os intraempreendedores convidados. A gente vai compartilhar em primeira mão com vocês, é a primeira vez que a gente vai compartilhar para o público aberto a síntese do planejamento estratégico participativo, que foi conduzido pela Pares, com apoio também do Manise e Gerdau para a Comunidade Brasil, apresentar essa nova governança da Liga no Brasil e contribuições para o PEP. Né? A gente vai trazer vocês também para compartilhar conosco intenções de contribuir com essa imagem de futuro que foi construída para 2023. Próximos passos e check-out. Tudo bem até aqui, gente? Um ponto importante, até para vocês ficarem até o final, a gente vai compartilhar com vocês também, com todos os inscritos no painel, a possibilidade de contribuir com a gente com um formulário, e todos que contribuírem com o formulário vão ganhar uma assinatura da HSM digital por 1 ano, que é uma dos parceiros nossos aqui na comunicação da GIW. Então, fica mais um motivo aí para vocês ficarem conosco. Vamos lá. Então, um pouco desse histórico, né? Pode seguir, Mari. A gente vinha já, como eu comentei, a Flor vinha fazendo alguns encontros no Brasil, né? Rio e São Paulo, costurando essa comunidade. Eu fiz, inclusive, escrevi um artigo na semana passada para a HSM e eu frisei
ao postar esse artigo, a relevância da gente ter em mente que comunidades, principalmente comunidades de aprendizagem prática, elas não nascem, elas não surgem do nada, elas são construídas, e essa aqui é uma comunidade literalmente construída nos últimos anos, principalmente de 2014 para cá, 2015 para cá, aqui no Brasil. Ela não é uma comunidade de quantidade, ela é de conexões críticas, de pessoas que estão hoje, aproximadamente 350 intraempreendedores que estão atuando a partir de 200 organizações, elas não são só empresas, são organizações não governamentais também, governo, academia, e a gente tem algumas publicações, faz questão de gerar conhecimento e colocar isso de forma open source, com alguns downloads que estão aqui nos números aqui. E temos hoje, e ano passado, a gente teve a primeira edição da Global Week, que é a que está acontecendo agora, nessa semana, com 3.000 participantes, com 2.800 e alguma coisa. O Brasil, pode ir no próximo slide, Mário, o Brasil foi o segundo país dentre 87 países em audiência, né? O que significa, o quanto a comunidade Brasil tem se destacado com as iniciativas. Aqui estão as principais, a gente fez bastante coisa nos últimos anos, principalmente em 2019, a gente entendeu que o caminho para poder, inclusive, catalisar a teoria de mudança da Liga, que é destravar o potencial humano dentro das organizações mais influentes do planeta, né? Para poder acelerar a Agenda 2030, a gente percebeu que a gente precisava falar com as empresas, a gente precisava trazer projetos B2B, para que a gente pudesse também gerar recursos financeiros, pudesse também entrar na pauta, né, estratégica das empresas. Então, a gente fez uma das iniciativas que a gente trouxe para o Brasil, foi essa parceria com o MIT Presidency Institute, quer dizer, o Presidency Institute do professor Otto Scharmer, né, do MIT. A gente trouxe um dos projetos para o Brasil e convenceu o Instituto Coca-Cola, e o desafio foi levar um dos projetos, que é o Coletivo Jovem, que já tinha chegado a um máximo de impacto, e hoje é o maior programa de empregabilidade de jovens no país, para um nível ainda mais sistêmico, e fizemos isso aqui no Brasil, em parceria com a Pares. Criamos o primeiro centro de empreendedorismo do mundo aqui, com 7 empresas parceiras, aqui estão as logomarcas delas, é um centro em parceria com a Fundação Dom Cabral, fica dentro do núcleo de sustentabilidade do professor Heiko Spitzig. Criamos um núcleo Brasil para poder contribuir com esse estudo sobre o que é empreendedorismo de impacto, quer dizer, empreendedorismo no setor social e não só nas empresas, e contribuímos com esse estudo também deu origem ao próprio livro, que a gente vai falar um pouco mais para frente, que vai ser traduzido para o português. Fizemos uma parceria com o Pacto Global, e o Inova 2030 ele já está na sua segunda edição, tendo passado jovens de 28 grandes empresas que estão atuando no Brasil, acelerando projetos de impacto a partir dessas empresas. Os projetos estão lá no site da Liga para, de forma transparente, inclusive gerar e inspirar, já conhecimento e inspirar mais iniciativas. Na pandemia, vimos o nosso programa que estava já planejado, né, que seria o segundo ciclo do centro cair, e aí a gente criou o curso online de empreendedorismo de forma gratuita. A gente já teve mais de 1.200 alunos, né, nesse curso. Estamos agora fazendo uma remodelagem para poder chegar a um outro modelo também para apoiar os processos, né, customizados para as empresas, e criamos o primeiro fellowship regional. Essa já era uma prática dentro da Liga Internacional, existem 2 fellowships por ano, e com o apoio da Gerdau, o Paulo Bonef, que foi um dos fellows que foram reconhecidos globalmente, voltou do encontro de Barcelona e falou: quero fazer isso acontecer no Brasil. Então, nesse processo, fizemos uma forma diferente do global, a gente fez uma escuta pública, tivemos uma nomeação de 75 intraempreendedores e chegamos num processo de curadoria para esse processo, né? Chegamos ao caleidoscópio, a gente vai poder ter um pouquinho
a voz, inclusive, dos intraempreendedores nesse processo. Vamos lá, Mari. Aqui um pouco da Global Week do ano passado. Já comentei sobre isso, podemos ir. Eu gosto tanto mais de eu poder passar os slides, mas está tudo certo, vamos lá. Então, algumas ações, gente, o que a gente se perguntou, né? Assim, o que a gente pode fazer em 2021, em meio a todos esses desafios, a um novo contexto? A gente precisa ter uma noção, qualquer organização, qualquer comunidade, ela precisa falar, responder aos desafios atuais. Afinal, essa é a teoria de mudança, né? Destravar esse potencial humano para que a gente possa avançar essa agenda e de forma relevante para a humanidade, né? Então, o que a gente resolveu fazer? Aqui no Brasil, esse planejamento estratégico participativo começou em janeiro e a gente vai apresentar um pouco mais para frente. Mantivemos o Ligue Ação, que são os encontros mensais. Fica o convite para vocês, deixar na agenda toda segunda, quinta-feira do mês, às 14 horas, a gente tem um encontro marcado para falar de empreendedorismo de forma aberta. E vamos fazer esse lançamento do livro. O que a gente precisa ainda fazer? A captação do Caleidoscópio Brasil e a própria ativação da GIW. A gente conseguiu mais um apoiador para isso. E vem aí, foi lançado ontem na abertura da Global Week, o I'm In Pledge, que vai ser uma campanha internacional para que 1 milhão de intraempreendedores se reconheçam, inclusive, nas redes sociais. E a que pauta, a que agendas eles estão servindo, né, contribuindo para catalisar, usando a força das suas organizações. Vamos lá, Mari? Então, aqui algumas informações do que a gente construiu no PEP, né? A Liga, ela a partir de 2021, né, a partir de agora, ela passa a ter um escopo mais limitado e mais focado de atuação direta, de fomentar o movimento, de desenvolver liderança intraempreendedora por meio de formação de mentores e apoiar a aprendizagem organizacional, fazendo a curadoria de mentores intraempreendedores. E ela passa a ter essa atuação somente de forma indireta dos programas customizados. Como a gente ainda não tem estrutura para poder fazer isso de forma ainda de formar outros delivery partners, a gente vai continuar com os parceiros que viabilizaram esse trabalho nos últimos 5 anos, que foram a Fundação Dom Cabral e a Pares, e a gente vai formar novos delivery partners nos próximos anos. Vamos lá, Mari. E o modelo de geração de receita, para ser bem transparente com todos, a gente vai dar mais ênfase a buscar os parceiros catalisadores e parceiros institucionais. Depois, quem tiver interesse, a gente manda mais informação sobre isso, fazer esse licenciamento nos próximos anos de delivery partners também, e fazer essa fonte B2C, que é por meio de formações e cursos. A Liga hoje ela é ainda muito pautada por trabalho voluntário, e parceiros que podem, com isso, apoiar e fazer com que esse trabalho... Você imagina o que a gente já fez até aqui, por meio de uma sustentabilidade ainda financeira, ainda precária, o que fazer quando a gente tiver esse processo ainda mais ampliado. A gente resolveu criar também um modelo de governança mais inclusivo. Então, os empreendedores que foram parte do Caleidoscópio e os fellows brasileiros que foram reconhecidos globalmente foram convidados para ser membros de um comitê curador, e esse comitê curador passa, a partir de agora, a estar num processo também deliberativo, consultivo e deliberativo em algumas reuniões anuais. E, aos poucos, com captação de recursos, a gente tem intenção também de tornar a Liga um CNPJ no Brasil, que não é ainda, isso ainda é operado, incubado dentro da operação da Pares e da Fundação Dom Cabral. Vamos lá? Então, agora, acho que o principal dentro de uma comunidade é a gente ouvir as vozes da comunidade, né? As vozes de quem está hoje trabalhando em empreendedorismo no Brasil. Acho que antes de apresentar o pessoal, eu quero enfatizar a própria teoria de mudança da Liga, ela se concretiza por meio de 3 pilares.
Um, apoiar o desenvolvimento dos intraempreendedores. Segundo, apoiar a aprendizagem organizacional, para que as empresas e organizações se tornem mais propícias ao intraempreendedorismo. E o terceiro é fomentar um ecossistema intraempreendedor. Imaginem um Brasil em que a gente tenha mais pessoas e mais empresas praticando o intraempreendedorismo e usando a força das nossas instituições, sejam elas de que setor forem, para fazer com que essas agendas também possam ser aceleradas. E, por isso, a gente fez questão de também chamar aí no Social Business o Túlio, que tem sido um parceiro durante esses anos também, para contar também um pouco da experiência do Yunus Social Business no Brasil, como uma forma de representar que a gente quer ouvir mais pessoas que estão fazendo, trazendo a prática, né, à tona. Então, próximo, Mari, por favor. Eu quero, Desculpa, descompartilhei. Eu achei que fosse para apresentar. Para só um minutinho. Tá bom. Não, eu quero só trazer para a tela para poder vocês verem os rostos, né, e os nomes dos nossos convidados, mas eu quero dar as boas-vindas e o porquê do nosso convite. Eu já compartilhei um pouco do Túlio, em relação ao convite ao Túlio, o convite à Ellen e a Luísa, que fizeram parte do nosso caleidoscópio, do nosso planejamento estratégico participativo, a Cidinha, que já é membro da Liga há muito tempo e foi reconhecida internacionalmente com o seu case, que foi do Tribanco, e também a Mari, que está também representando a equipe da Pares, que foi responsável pela condução do PEP. Então, gente, sejam bem-vindos. Acho que a gente pode agora descompartilhar, né, para a gente poder se ver um pouquinho. E quero dar as boas-vindas trazendo primeiro Cidinha. Venha sentar conosco aqui no centro da roda, do aquário. Isso. Traz um pouquinho da sua perspectiva, né, como uma empreendedora que está há mais tempo com a gente. Tá legal, obrigada, Alda. Bom, é uma emoção, primeiro, né, uma emoção super assim, inexplicável, né? Ouvir tudo que você acabou de dizer, e foi passando um filmezinho aqui, né? Todas as vezes acontece isso, né? Passa um filme pela cabeça da gente. E o melhor disso tudo, né, é a gente saber que, poxa, tudo isso aconteceu, né, e tem muito mais ainda para acontecer, porque essa liga tem uma potência assim, inexplicável, né? É a potência de todos nós que estamos aqui e os demais que estão aí mundo afora, né, que realmente turbinam, né, tudo isso que vem acontecendo aí. Eu tenho o privilégio, né, de estar aí, de estar na Liga, né, desde o nascedouro da Liga, exatamente, né, lá em 2013, naquele primeiro quadrinho lá, uma iniciativa da Choca, Changemakers, que até então fazia o reconhecimento de projetos de impacto social, mas que já aconteciam no ambiente do destinatário dos projetos, né, ou dos destinatários, junto com a Accenture, Banco Central Banco Mundial e mais algumas outras instituições também. A Liga já nasceu global, né? Nós estávamos lá em 2013, 14 finalistas de projetos que até então, como a Alda já falou, ninguém sabia que era intraempreendedor, mas na verdade a gente já era intraempreendedor há algum tempo na vida, né? E estávamos na final dessa premiação, que se chamava, né, mudança de dentro para fora, né? Então esse movimento aí de, poxa, o que é que tem gente dentro das empresas fazendo cujo impacto, né, vai além das fronteiras da própria empresa, né? São impactos aí para a sociedade, muitas, né, para além além fronteiras de onde estão baseadas. Então, o que a gente tinha ali de comum era exatamente isso que a gente acabou de ouvir da Alda, algo que nos incomodava, embora a gente ainda não tivesse a nomeação de intraempreendedores, mas que possivelmente, né, aquilo que estava nos incomodando e que a gente agiu em relação a isso, também poderia impactar a sociedade, o meio onde a gente está, né?
E de lá para cá, tanta coisa aconteceu, que a Alda já falou aí, né? Essa história que está só começando, né? Aqui no Brasil e no mundo também. E para mim, a Liga é uma prova muito consistente, né, de quando a gente tem um propósito, né, e propósito não é de uma pessoa jurídica, é sempre da pessoa física, né. Quando a gente tem um propósito, a comunidade forma de fato essa comunidade de sentido, como a Alda falou para a gente, né, e o sentido sempre foi esse, né, o que a gente pode fazer além daquilo que está delimitado no escopo da nossa função, no escopo da nossa empresa, e que pode agregar não só valor presente, mas valor futuro, por meio do impacto do que a gente está fazendo, né? Então, esse sentido sempre foi muito presente em todas as pessoas que estão na Liga, seja no Brasil, seja fora do Brasil. E é isso que faz a gente voluntariamente chegar ao ponto que estamos aqui hoje, né? No Brasil, por exemplo, a gente já tem aí a inclusão, a formação de um centro de intraempreendedorismo, que é o único no mundo, e que trouxe um corpo, né? Trouxe corpo, eu já tinha alma, né? Trouxe um corpo para a Liga no Brasil, e foi um meio de catalisação extremamente poderoso, né, muito forte, muito potente, onde nós temos aí mais de 30 empresas hoje com seus projetos mentorados, né, assessorados à luz à luz daquilo que nos move, né, ou seja, são conquistas, né, de outras pessoas aí que vieram com o mesmo propósito junto com a gente. O que a gente pode fazer além da fronteira onde estamos, cujo impacto vai trazer uma sociedade bem mais sustentável e que pode olhar para o futuro, né? A gente sempre está com esse propósito. E Nova 2030, da mesma forma, né? Fizemos aí agora recentemente, já estamos no segundo ciclo de mentoria. Eu atuo hoje como mentora de projetos, tanto do Centro quanto no Inova 2030, e, olha, gente, eu vou repetir o que eu disse no começo, é maravilhoso, sabe? Assim, pode parecer alguma coisa muito idealista, né? Mas, assim, esse maravilhoso que eu estou dizendo para vocês é algo que vem do que a gente vê como fruto disso que a gente faz. Não é só uma ideia maravilhosa, né? Não é só um negócio bacana, né? Puxa, é bom ter essa ideia, é bom a gente pensar no outro, etc. Mas melhor ainda é a gente poder fazer alguma coisa, e realmente a gente faz, né? Temos feito aí projetos cujos impactos aí estão começando a dar vontade de fazer muito mais em todo mundo que está participando junto com a gente, né? Bom, eu falaria muito mais aqui, mas eu vou passar para os meus colegas que têm muito mais aí para dizer também e falar das experiências deles também. Obrigada, Alda. Ô, Cidinha, obrigada pela contribuição que você sempre dá. E eu vou contar para todo mundo, a Cidinha danada, quando lá atrás estava lá na frente de pessoas do Tribanco, a gente sempre usa em sala de aula esse case dela. Ela conseguiu, tem uma das competências-chave do empreendedor, segundo o Toolkit, é destravar recursos. Ela conseguiu destravar, né, $1 milhão do IFC, né? Isso, Para poder exatamente. projeto que é um projeto corporativo, mas fundamentando a teoria de mudança, né, e de impacto regional. Então é lindo ver isso, né? Enquanto você entendendo o sistema, você consegue também unir vozes para poder, né, unir vozes e recursos para poder direcionar soluções de instituições a um problema nosso social local. Então não pude deixar de falar porque a Cid é conhecida por isso. Vou trazer aqui para a sala os nossos companheiros também, bem-vindos também, Ellen, Luísa, Túlio, sejam bem-vindos. A gente está... queria ouvir um pouquinho agora o Túlio. Túlio, me conta um pouco de Uno Social Business no Brasil. Oi, gente, estou pondo meu cronômetro aqui para não passar, porque falar de coisa que a gente gosta, geral, para um mineiro, para normais já é difícil, para um mineiro é mais difícil ainda. Queria agradecer o convite, me senti honrado aqui de estar entre mulheres, representando
o gênero frágil aqui, que é o masculino, então, mulheres inspiradoras. Eu vou contar rapidinho aqui, mas também aberto para a gente depois continuar essa discussão. O tema de intraempreendedorismo aqui no Brasil, eu acho que, uma perspectiva pessoal, quando eu comecei a trabalhar aqui na Yunus tem quase 5 anos, mais de 5 anos, eu passei por um processo pessoal de acreditar que eu acho que intraempreender e o intraempreendedorismo ele tem uma visão mais generosa para o ser humano, né? De que a gente pode ser mais. Eu acho que isso é central, de que a gente não, dentro das estruturas de empresa, a gente pode ter um olhar mais amplo, experimentar novas habilidades. Então, foi algo que eu passei por mim, e eu sempre tenho esse olhar para os outros, assim, com quem eu estou trabalhando, que a gente pode ser mais, né? Que a gente pode ir além, que a gente pode inovar e criar. Dentro da Yunus, a gente, então, historicamente, a gente trabalha com empreendedor social, né? Então, a gente já vê essa potência de transformação do humano pela perspectiva do empreendedor social, historicamente, pelo próprio Yunus e pelo nosso trabalho anterior. Quando a gente começa a trabalhar com empresas, foi natural a gente entender também quem que internamente encampa essa mesma força que o empreendedor social tem, né? Então, era possível a gente também ter essa mesma perspectiva, e foi assim que a gente começou a trabalhar também ali no começo, sem ainda identificar o nome, mas acreditando que a gente precisava de trazer esse amparo para pessoas que estavam dentro de corporações, para que elas destravassem, inclusive, novas habilidades, destravassem um caminho de transformação das empresas, que é a nossa teoria da mudança. Então, hoje, quando a gente trabalha com grandes corporações, nosso objetivo, né, a gente tem uma área que é a qual eu sou diretor aqui, que é a área de inovação corporativa, que é ajudar as empresas a se transicionarem para empresas que são melhores para o mundo, melhores para as pessoas, melhor para o planeta. Então, dentro dessa teoria da mudança, o papel do intraempreendedor é super relevante. E a gente começa a trabalhar focando muito pela ação. Eu acho que aqui é onde a Yunus trabalha o nosso trabalho com o intraempreendedor é através dos projetos, através da ação. Então, a gente tem um objetivo de tirar e movimentar a empresa o mais rápido possível. Então, a gente quer fazer acontecer projetos que sejam de inovação aberta, criação de novos produtos ou serviços, e a gente, no processo de criar esses projetos e tirar eles do papel, a gente vai trabalhando essas habilidades intraempreendedores, que é muito dessa capacidade de fazer que um projeto ele contamine aquela cultura, que ele ajude aquela empresa a se transformar. Então, o papel do intraempreendedor, para a gente, ele tem esse lugar do cavalo de Troia, mas através dos projetos que ele também inicia, ele ser um efeito halo para a companhia como um todo, né? Então, pela ação que ele produz, qual que é a reação dentro daquela cultura, dentro daquele ambiente. E a gente aqui no Brasil, a gente começa, o primeiro programa que a gente tem focado em desenvolver esse tipo de projetos, que é o Action Tank, já contou com a parceria aí da Liga, que foi em 2016, acho que a gente nasce juntos aí, foi quando eu entrei, justamente para amparar também, trazer outras perspectivas da mesa, para a gente, sabendo que esse perfil, essa pessoa, ele precisa de um apoio de diversos lados para ele continuar executando e fazendo o projeto dele acontecer. Desde então, o Corporate Action Tank foi um programa que deu origem, inclusive, à Água Ama, pela Ambev, a gente já teve Johnson & Johnson, Natura, várias empresas participando. Era uma aceleradora de negócios sociais corporativos, né? Então, focada no intraempreendedor, mas também focada no que eles queriam criar. A gente evoluiu para outros tipos de projetos, mas sempre com esse olhar de a gente focar na ação, na criação de projetos que transformam aquela corporação, em acelerar isso, e aí a gente traz muito de ferramentas que influenciam, que ajudam a empresa a criar mais rápido, a tirar coisas do papel mais rápido. Também eu acho que é um apoio que a gente traz para esse intraempreendedor, que novas ferramentas o mundo aqui fora está usando para tirar coisas do papel, né? Então, a gente bebe muito também das ferramentas ágeis, design thinking, tudo isso para permitir também que ele experimente novas ferramentas que o ajudem a acelerar os projetos.
E globalmente, né, a gente continua trabalhando também com o perfil de intraempreendedor, um programa que amanhã já fica o convite para vocês, amanhã o professor Yunus vai falar e a gente vai contar do Unusual Pioneers, que é um programa também global, a semelhança do que a gente criou com o Action Tank em 2016, que é um programa global de intraempreendedores, mas com foco, de novo, em já criar os projetos e acelerar esses projetos. O nosso recorte sempre foi, eu acho importante, Alda, até trazendo o que você falou ali no começo, que, né, eu tenho visto mesmo muitas reportagens falando do intraempreendedorismo, tenho aparecido muito mais. E para nós, desde sempre, eu sei que é um lugar que a gente se encontra também com a Liga, é o recorte do intraempreendedorismo social de impacto, né? Assim, a gente tem esse perfil, assim, a gente quer que esse intraempreendedor ajude essa empresa a se transformar em forças do bem, assim, então, que no final das contas eu quero que ele ajude a empresa a ter indicadores sociais e ambientais para tomada de decisões, se eu fosse pôr isso no final. Então, como que a gente ajuda ele a ser essa ferramenta que vai mudar e contaminar a cultura como um todo? Então, esse é o recorte, eu acho que esse é o lugar que a gente vai ter que marcar a posição agora, sabe, Alda? Que eu não quero formar novos empreendedores, né? A gente nem tem o trabalho de formação, mas eu trabalho para que esses empreendedores tenham uma mentalidade de que aquela empresa pode ser muito mais para o mundo. Então, como que eu vou trabalhando isso e trazendo toda uma perspectiva de como que né, uma nova maneira de fazer negócios, como que eu trago indicadores novos para essas tomadas de decisão. Então, esse é o recorte que a gente vem trabalhando. E é isso, assim, acho que um pouquinho desse um overview rápido de onde a gente está. Continuamos muito próximos e temos uma comunidade de intraempreendedores que estão se descobrindo intraempreendedores, porque eles estão criando projetos e eles, no processo, eles vão entendendo isso, que é muito interessante, né? A gente tem uma jornada DNA muito de ação mesmo. O próprio projeto vai ajudando ele a identificar que, inclusive, sombras, né? Onde eu preciso melhorar, e é onde eu acho que a gente conversa muito com o trabalho da Liga, né? Como que a gente acopla um trabalho de amparando esse empreendedor, precisa de cada vez fortalecido nessa jornada. Então é isso, obrigado, estou curioso aí para ouvir agora a Ellen e a Luísa também, e obrigado, Cidinha, pela sua fala. Obrigada, Túlio, estou muito feliz de você estar aqui, porque eu acredito muito na potência da união das nossas causas e instituições, né? Vamos fazer muita coisa juntos aqui. Luísa, você estava com a conexão um pouco fraca, vê se está ok para você poder contar um pouquinho sobre a sua perspectiva. Você consegue? Senão a gente passa primeiro para a Ellen. Claro, vamos tentar. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Muito bem. Sim. Ah, que bom. Então, acho que vamos conseguir. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui ouvindo esses colegas que têm assim, experiências tão enriquecedoras e estar nesse evento, que é um evento tão importante para falar de um tema que, como a Alda trouxe no início da fala, né, até algum tempo atrás eu não conhecia, né, o conceito. A gente sente o que ele significa, mas a gente não tinha ainda, né? Muita gente, eu acho que ainda está descobrindo o que é o intraempreendedorismo. E o convite para participar do Caleidoscópio veio para, de alguma forma, trazer muitas respostas num momento importantíssimo, né? Eu trabalho no SESC, uma instituição social que tem mais de 70 anos de atuação, né, em diferentes campos, na educação, na cultura, né, na saúde, enfim. E a gente vinha passando por muitos desafios. Acho que todo mundo vem repensando a forma de atuar, e acho que especialmente as instituições sociais estavam sendo extremamente desafiadas, né, a trazerem respostas diante de um momento tão crítico que foi o momento da pandemia. E nesse momento de repensar modelos, de repensar alternativas, estratégias, e pensando nessa ansiedade que eu tinha, né, de tentar fazer essa transformação de forma rápida, que eu acho que essa também é uma característica, né, do intraempreendedor. Ele quer agir, ele quer botar a mão na massa, ele quer fazer acontecer. Eu fui convidada para participar dessa experiência do Caleidoscópio, que foi uma experiência incrível, de acolhimento, eu diria, que é uma forma de você chegar, às vezes, se sentir um pouco sozinho, porque por mais que você saiba que tem várias pessoas querendo transformar, né, situações diferentes no campo social, no campo ambiental, às vezes a gente tem um esforço dentro da nossa organização que não tem o eco, pelo menos não o eco no momento que a gente quer.
E aí foi muito interessante, né, que no Caleidoscópio isso ecoava com uma facilidade, e aí a sensação de acolhida, né, para as ideias, e a troca, né, de um com a sua experiência poder levar para o outro, né, caminhos que a gente não pensa, às vezes, quando está se sentindo isolado e está se sentindo, de alguma forma, um pouco mais restrito só à nossa realidade, né? Então, no Caleidoscópio, a gente teve uma oportunidade de participar de algumas dinâmicas muito interessantes, de realmente olhar esse ecossistema, né, para a gente poder entender quais eram as barreiras que a gente estava identificando, para destravá-las, né, para a gente conseguir, de alguma forma, potencializar todo aquele nosso desejo de transformar, mas de uma forma mais concreta, né, de uma forma onde a gente pudesse traçar realmente algumas estratégias mais tangíveis para essa transformação, dessa forma como a gente vem buscando, né, de forma coletiva, né, e de uma construção que trouxesse valor para o que a gente quer entregar. Então, foi muito especial. Eu acho que diversas vezes, apesar de a gente estar num grupo que tinha instituições com lucrativas, instituições sociais, a gente via problemas comuns, isso era muito interessante, né? Porque às vezes a gente fica colocando até a categoria das organizações em caixinhas, mas o intraempreendedor, com as suas características, ele acaba tendo muitas questões comuns, né? Que não estão restritas a só se é uma instituição social ou se é uma instituição lucrativa, enfim, ou se é uma instituição de ensino. Eu acho que o bacana foi descobrir tantas convergências, né? Para esse universo de o que eu faço quando eu estou percebendo que eu posso transformar uma situação, que eu tenho essa potência dentro da minha organização, mas eu não sei como fazer, né? Ou eu sinto que está num ritmo que podia ser mais rápido e eu não consigo acelerar. Como é que eu posso fazer isso? Então, foi muito interessante a gente poder ouvir as experiências, né, diferentes e ter algumas ideias de como, nesse coletivo, a gente encontrava muitas saídas e muitas possibilidades, né? Não só pela identificação das barreiras, como eu falei, mas muitas pela identificação de soluções que esse coletivo estava trazendo. E foi emocionante porque o Caleidoscópio é uma experiência que mexeu muito. Então, até com a questão de uma, eu acho que a palavra é muito forte, até comentei com a Alda, né, da resiliência, porque o intraempreendedor, muitas vezes, ele está naquele movimento constante de batalhar, né, pela conquista dessa mudança, né, para engajar pessoas a virem com ele nesse caminho, e muitas vezes esse caminho ele é duro, ele é cansativo. Então, chegar no Caleidoscópio foi um encontro de acolhidas e foi de oxigenação também para que a gente permanecesse resiliente nesses propósitos, né, que estavam tão fortes, são tão fortes na vida de cada um de nós, assim, sejam os intraempreendedores ou aqueles que apoiam o intraempreendedorismo. Então, eu acho que foi uma experiência assim que eu até tenho alguns colegas do SESC que estão aqui, e era muito engraçado porque eles falavam assim, nossa, nos dias que você tem reunião do Caleidoscópio, você chega diferente, você chega animadíssima, com um sorriso no rosto, cheia de ideias, né? Então, eu acho que é porque você vai ficando contagiado, assim, né? Com uma energia do fazer, da possibilidade de realização muito concreta ali, e isso, de alguma forma, você consegue, numa cadeia, contagiar também outras pessoas que ficaram depois me perguntando, mas como é que foi essa experiência? Fala um pouco mais sobre a Liga, né? Então, é muito bacana perceber que quando a gente tem esse espaço dessa acolhida e desse sentimento de que a gente não está sozinho, de que tem muita gente querendo transformar, e que é esse coletivo que é capaz de promover essas grandes mudanças, né? Nesse tempo que nós queremos, né? Que é um tempo que não né? Possa ser uma entrega imediata, que a gente possa trazer minimamente, né? Algum impacto, tanto antes, porque a sociedade pede isso, a situação do nosso país pede isso, e saber que a gente conquista isso pouco a pouco, né? E aí eu também acho que isso, de alguma forma, me contagiou tanto que eu fiz uma proposta de levar, né, para dentro do nosso ambiente, um projeto que está sendo estudado, para que a gente possa falar mais sobre o intraempreendedorismo nessa instituição social que já tem tantas pessoas com essa visão, né, de como que eu posso, com o meu desejo de transformar, potencializar os projetos que já estão na minha mão, né, ou causar um impacto maior com a atividade que eu já estou realizando. Então, a gente está com uma proposta super interessante de trazer essa sensibilização para gestores, para que a gente possa impactar as equipes, e a gente tem certeza que vai ser um movimento, assim, muito importante, assim, um divisor de águas dos desdobramentos foi uma provocação que uma colega minha da Liga, Ellen, que foi a Ju da Nestlé,
fez na época que Manaus estava vivendo um grande, né, aquele grande colapso, e que ela acionou a Liga para que a gente pudesse ajudar. Então, assim, os desdobramentos dessa união, né, de intraempreendedores são tantos dentro das organizações que nós estamos, nessas redes que são formadas, né, para que a gente possa trazer soluções com todo o poder que a gente tem, né, seja como indivíduo, seja dentro da nossa instituição, que é como a Alda falou, que traz as grandes possibilidades, assim. Então, eu acho que estar aqui hoje para poder falar sobre isso é quase que uma forma mínima, muito pequena, de agradecer a grande oportunidade, sabe? De poder fazer parte desse grupo, de poder ter recebido esse oxigênio tão valioso para manter assim, essa resiliência que é tão importante, para que a gente não desista desses caminhos que são tão desafiadores, ao contrário, que a gente se fortaleça e consiga cada vez mais entregar essas mudanças, esses impactos tão importantes, né, para a nossa sociedade. Muito obrigada, tá, Alda? Obrigada, Luísa. E essa menção que a Luísa trouxe, foi lindo ver, né? Uma vez, acho que todo processo de desenvolvimento compartilhado, quando você consegue trazer para o mesmo processo pessoas que vivem realidades semelhantes, eu estou falando de indústrias completamente diferentes, mas são realidades semelhantes, são pessoas que estão dentro de engrenagens corporativas buscando acelerar projetos, né? Quando houve essa questão toda do oxigênio de Manaus, eu mesma fiquei impressionada, assim, foi em 2 dias, várias empresas ali, várias organizações falaram, eu aporto, e foram construídas usinas de oxigênio em cima disso, né? Não só do Grupo da Liga, mas o Grupo da Liga trouxe uma potência muito grande. Obrigada, Luísa. E Ellen também. Não, desculpa. Pode falar, Cidinha. Tá legal, vou só complementar o complemento que você fez da Luísa, né? É interessante, né? Porque quando a gente não se enxerga ainda intraempreendedor, muitas vezes a gente não percebe como as pessoas nos olham, né? E isso é algo que, quando a gente vai começando a observar, isso acaba sendo muito inspirador para outras pessoas também. Então, embora ninguém possa, né, até não dar o nome de intraempreendedor, alguma coisa assim, mas o intraempreendedor, ele sempre tem esse espaço que a Luísa falou, né? Ele tem uma confiança, né? Existe uma relação de confiança com fibra o suficiente para aportar esse espaço para as pessoas realizarem aquilo que está ali na mão dela para realizar e trazer outros para realizar junto, né? Só me lembrei desse detalhe importante, né, que é a questão do espaço e da confiança que o intraempreendedor conquista, né, com essa atitude, né? Não, total. Obrigada pela verdade e pela contribuição de vocês, para a gente ir construindo aqui um pouquinho com cada uma dessas perspectivas. Ellen, vem com a gente, Ellen. Não, eu acho que nessa mesma linha, né? Eu que sempre trabalhei no terceiro setor, como você também, Alda, teve essa experiência como diretora executiva de uma ONG, a gente faz de tudo que o intraempreendedor faz, mas a gente não dá esse nome, né? E é realmente interessante se ver nesse lugar, né? E às vezes é uma discussão interessante, até muito mais colocada para o mundo corporativo, mas que até no Caleidoscópio a gente pôde encontrar pessoas que têm visões e projetos ligados para o governo e para o terceiro setor, e eu acho que isso são questões até que a gente reflete até para o futuro da Liga. E aí vem, eu acho que uma discussão importante, que foi um marco, e para mim foi uma honra poder ter participado e conhecer um presente que eu acho que a Pares e você, mais uma vez, eu acho que a gente tem que agradecer aí, não só pela sua liderança, mas por esse legado que você deixa aí para esse momento, né, de oferecer essa metodologia da Pares, que é o PEP, a gente vai falar, né, a Marina vai falar um pouco mais sobre isso mais na frente, mas com essa experiência de cocriação, né? E aí a gente não pode estar falando de uma comunidade, né, onde a gente justamente é construída e viver e vivenciar esse momento de planejamento com um grande espaço de encontros, mesmo virtuais,
Foram 3 encontros aí virtuais, que acho que é uma novidade para todo mundo. Tinham pessoas que participaram de parte de uns, outros participaram só. Então, assim, realmente exige da gente uma resiliência e de todos nós, né, para a gente poder conseguir pegar, às vezes, o fio pela meada e conseguir contribuir, participar, e deu certo, né? Isso é muito interessante. Mas eu acho que a beleza disso tudo é a gente experimentar essa arte de criar em conjunto, né? E de transformar uma ideia num grande potencial. E eu gosto muito de falar de algo que é verdadeiro, né? Que é no seu verdadeiro potencial, de que quando a gente faz sozinho, a gente pode fazer coisas maravilhosas, ordinariamente maravilhosas, mas quando a gente faz junto, a gente faz coisas extraordinárias, né? Então, eu acho que esse, para mim, foi a grande essência do PEP, né? E dessa metodologia que a gente teve a experiência. Vocês vivenciaram muito mais, né? De toda a parte de como isso funcionou. Foi com a base da teoria da mudança, com a participação da comunidade em todo o país, em 3 eixos, né? Então, teve a questão da liderança, da aprendizagem organizacional e do próprio ecossistema. E como é que funcionou? Teve uma etapa que foi um diagnóstico, teve mais de 56 consultas, né? Depois teve toda uma parte de definição de onde a gente queria chegar, né? Depois, identificar barreiras, obstáculos e o que estava impedindo isso para a gente alcançar a nossa visão e como é que a gente podia construir, transformar esses obstáculos em um plano de ação, né? Isso me marcou bastante, porque às vezes a gente traz também aí um processo aí de que obstáculos travam a gente, e na verdade nessa metodologia eles são impulsionadores para você transformar em ação, e a gente construiu a partir desse olhar linhas de ação, né? 3 grandes linhas para 2021 e 2023. E hoje a gente vai ter aí mais uma oportunidade, né? A Mariana vai compartilhar com a gente alguns highlights do diagnóstico, a visão de futuro que foi co-criada, que eu acho que esse grupo que está aqui hoje vai poder conhecer essas 3 linhas de ação, e a gente vai poder contribuir um pouquinho, então vocês vão poder sentir aí o gostinho do que foi o PEP. E muito legal também é que depois dessa experiência, não só de ter participado do Caleidoscópio, mas também do PEP, a vontade de fazer parte do comitê curador, que é esse novo modelo de governança, que faz muito sentido, né? No momento onde a gente está repensando a Liga, está reestruturando também um desenho também de criar esse novo modelo para que a gente consiga ter esse futuro, essa visão de forma conjunta e de um novo modelo aí, fresco e colaborativo. Então, volto aí para a Mariana, né? Ela conseguir seguir aí para a gente. Obrigada, Ellen. E, Mari, se você quiser seguir a partir daqui, eu só quero, antes de passar para você, fazer um verdadeiro agradecimento a cada um de vocês. É realmente tocante quando a gente vê um grupo se apropriando de um processo, de se apropriando, né, com novas vozes, e é um pouco de sentimento de missão cumprida, parcialmente, né? Porque eu sei que as coisas estão só no começo, mas é muito bom ouvir, e eu agradeço. E agradecer também, com a devida ênfase, a cada um dos intraempreendedores que conseguiram também trazer as suas instituições para poder fazer esse apoio, e um especial agradecimento a Gerdau, ao Paulo Bonef da Gerdau, que trouxe o apoio da Gerdau para viabilizar o Caleidoscópio. A Jorge Pessoa, que participou do Caleidoscópio e fez questão de nos apoiar para a gente viabilizar o planejamento estratégico participativo. A própria Fundação Dom Cabral, a pessoa do Raico, que trouxe também, acreditou lá atrás como intraempreendedor que a gente poderia fazer um centro de educação executiva no Brasil. A todos os meus parceiros na Pares, que também
fizeram um aporte pro bono de várias horas de trabalho para que a gente viabilizasse o PEP. A Vedacity, que também, desde o início do centro, acreditou e foi um dos parceiros fundadores, e hoje também é um parceiro institucional, e aos nossos parceiros de comunicação, que no nascer da DIW 2021 falaram, estou com vocês, o que vocês precisam? Né? Que é a Plurale, a HSM Management e Época Negócios. Então, é isso, gente, é sobre as pessoas entenderem que as organizações são sistemas vivos feitos de pessoas, e que muitas vezes basta uma decisão de uma pessoa para falar, estou com vocês, que a gente consegue fazer isso, um conjunto de logomarcas que hoje apoiam uma comunidade. Então, eu quero verdadeiramente agradecer. E, Mari, passar para vocês... Agora, eu estou muito orgulhosa do nosso infográfico, então eu vou mostrar antes o infográfico. Obrigada, Alda. Para mim é uma honra estar aqui. Foi uma honra ter ajudado a conduzir, né, esse processo participativo com a Liga de Intraempreendedores, com os intraempreendedores, que botaram a mão na massa, botaram o coração, a alma nesse processo participativo. Eu acho que a Ellen falou super bem e com muita vibração de como é que foi participar desse processo, e aqui a gente traz de forma visual alguns highlights para tangibilizar o que foi essa vivência que a gente começou aí no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, né, partindo de uma questão essencial, que era como é que a Liga de Intraempreendedores poderia fazer avançar a teoria de mudança com a participação ativa da comunidade do país. A gente, nesse processo todo, a gente envolveu 67 participantes, não só no diagnóstico, mas no processo de cocriação. A gente fez esse diagnóstico e a gente traz alguns highlights, então a gente pode ver que a comunidade ainda está concentrada no eixo Rio e São Paulo, né? A gente tem outros estados representados, mas a gente tem potencial de expandir Brasil afora. Mas é interessante observar que a maior parte dos respondentes, né, dos integrantes do ecossistema, eles fazem parte de cargos de diretoria e gerência de grandes organizações. Então, é uma rede muito potente. Mas eles demandam como principal tipo de suporte para intraempreender a rede de relacionamento que se encontra aqui na Liga de Intraempreendedores, uma comunidade de prática e suporte da alta direção. E é muito legal observar que 89% diz que a Liga de Intraempreendedores pode fazer avançar a Agenda 2030, e por isso a gente tem cada vez mais focado no intraempreendedorismo de impacto, né, nas organizações. E 75% das organizações pretendem trabalhar esse tema nos próximos 3 anos. Então, a gente vê aí uma oportunidade crescente da Liga estar se ampliando e estar apoiando cada vez mais intraempreendedores. Quando a gente fez esse diagnóstico, a gente trouxe a nossa realidade atual, né, onde a gente está nesse momento, em abril de 2021. E a gente começou o processo de cocriação com os intraempreendedores, que começou a gente imaginando aonde a gente queria chegar em dezembro de 2023. Então, a gente criou 6 imagens de futuro relacionadas com comunidade de prática vibrante e diversa, com a governança simples e ágil, com a questão da visibilidade do intraempreendedor, com a questão de produzir mais metodologias e conteúdos, diversificar as fontes de receita e ter mais claro a mensuração de impacto da própria Liga. Essas 6 imagens de futuro, elas desencadearam numa visão única coletiva, que é a visão da Liga para os próximos 3 anos, né? Que somos uma comunidade vibrante de aprendizagem e prática, formada por inovadores de impacto que se apoiam mutuamente, referência em metodologias e conteúdo, dotada de uma governança simples e ágil, sustentada por recursos diversificados que mensura e comunica seus impactos continuamente. Como a Ellen falou, a segunda etapa do nosso processo foi identificar, então, quais eram os obstáculos para a gente chegar nessa linda ação, nessa linda visão coletiva, né? Que é uma visão super potente. A gente identificou 6 obstáculos, eu não vou entrar neles todos aqui, porque a gente está com um tempo reduzido, mas esses 6 obstáculos levaram a gente, no último encontro, a desenhar as grandes linhas de ação, que eram as ações necessárias para a gente superar os obstáculos e, então, poder chegar na nossa visão de futuro. Gente, só um minutinho, desculpa, perdão. Da nossa visão de futuro. E a gente criou, então, coletivamente, 6 grandes linhas de ação,
para 2021, 2023, e elencamos 3 grupos de ações prioritárias, 3 grandes linhas de ações prioritárias, que é comunicação, ampliar a comunicação da Liga, o desenvolvimento da comunidade, então, definição mais clara de papéis e responsabilidades, inclui a questão da governança também, como é que pode a gente deixar mais claros os formatos de participação, e também o desenho do modelo de geração de valor e receita para esses próximos 3 anos. E, para finalizar, eu queria convidar vocês a serem parte desse processo, para quem não esteve com a gente até aqui, mas porque quem esteve já está junto, como vocês puderam ver nas falas da Luísa, da Ellen, da Cidinha, mas a gente quer convidar quem não esteve nesse processo para se juntar agora a gente. E o que você pode fazer, né? Sendo um intraempreendedor, você pode participar dos encontros mensais do Ligação, onde a gente vai estar falando sobre os desdobramentos do Plano de Ação Participativo. Você pode, nesses momentos, se voluntariar para tocar uma grande linha de ação, né? A gente tem um grupo de trabalho para cada linha de ação dessa. Você pode trazer a sua organização para fazer parte dessa construção e acompanhar, né, e compartilhar o nosso conteúdo pelas redes sociais. O LinkedIn é Liga de Intraempreendedores Brasil e o Instagram, @Liga de Intraempreendedores. E também no site Liga de Intraempreendedores Brasil, você pode se inscrever na nossa newsletter. E as empresas, como a Alda também acho que já falou, elas podem fazer parte desse processo de construção sendo parceiras catalisadoras ou parceiras institucionais. Essas informações todas vão estar lá no site da Liga, ligadeintraempreendedores.org. E eu convido muito vocês a se juntarem, fazerem parte, porque é muito empolgante e tenho certeza que a gente vai fazer uma comunidade cada vez mais vibrante aqui no Brasil, que a gente tem um grande potencial. E aí passo para a Alda depois dessa apresentação. Muito bacana. E obrigada, gente, pelos feedbacks aqui no chat. Eu também fiquei bem feliz em ver todo esse trabalho. Foi um trabalho gigante. Começou, na verdade, em outubro do ano passado, e quando a gente começou a cristalizar a ideia de fazer o PEP, e fomos buscar recursos para isso. Fizemos todo esse processo de curadoria, né, a própria comunidade, dizer quem não pode deixar de ser entrevistado, quem não pode deixar de ser parte. Então, eu quero verdadeiramente celebrar cada um que colocou um pouquinho de si nesse processo, e aí pode ser um pouquinho e um pocão, né, do quanto cada um contribuiu para que a gente pudesse. Nada melhor do que a gente ressignificar acordos quando a gente quer ser relevante para os atuais desafios que a gente está vivendo, né? Certamente, quando o PEP da Liga começou, a gente tinha um contexto no Brasil, hoje a gente tem outro. E a gente conseguir construir isso de janeiro para cá é algo que nos traz também, com assertividade, um convite para ser feito para quem quiser fazer parte também. Além de convidar vocês a conhecer, quero também convidar vocês a colaborar. Então, a gente vai ter agora um momento de contribuição. Então, a gente criou um mural, utilizando a ferramenta do Miro, para que todo mundo possa trazer um pouco do que emergiu para vocês em relação a perguntas, insights e sugestões, olhando para essa imagem de futuro que foi criado. E também em post-it, se você tiver prontamente, não se preocupe, que aqui não a gente não está passando a sacolinha dizendo assim, quem quer contribuir? Não é isso. É assim, muitas vezes quando a gente traz uma imagem coletiva, a gente fala assim, puxa, eu tenho uma super conexão para trazer. Eu tenho o apoio pro bono da empresa que eu tenho, eu posso passar a ser uma parceira institucional com isso. Então, a gente tem aí possibilidades exatamente de fazer essas conexões e levar essa comunidade que já é tão potente para um outro patamar também de fluxo e de construção institucional. Então, eu queria pedir, Mário, você já compartilhou aqui no bate-papo? Já. Eu vou parar o compartilhamento e aí eu vou convidar vocês em silêncio para a gente se dedicar aí. São 5 minutos para que a gente possa entrar no Miro, e eu vou entrar aqui para poder ajudá-los, quem não está ainda familiarizado, como é esse processo.
Vou novamente compartilhar, porque eu já estou com o meu Miro acessado aqui. Então, essa é uma forma inclusiva e simultânea para que a gente possa fazer esse processo de construção. Vocês vão entrar no Miro, nesse link que está no chat, vocês vão entrar exatamente nessa parte do Miro. Eu fiz um zoom maior do que eu devia, está aqui, pronto. Então, vocês, o que vocês tiverem de perguntas ou insights ou sugestões para a Liga, alguma coisa que faltou, alguma coisa que, olha, vocês não estão olhando para tal aspecto, adorei, eu quero contribuir, tem algumas sugestões aqui, tragam livremente, vai estar aberto ali, e aí pode ser feito, o ideal é que a gente faça isso nesses próximos 5 minutos, para que a gente possa também olhar coletivamente. E a outra questão é aqui, do lado direito, onde contribuir nesse lado direito aqui, em que a gente tem as 3 principais grandes linhas de ação, que a gente vai focar nesse segundo semestre, ano que vem, são apoiar o desenvolvimento da comunidade, né? A gente trazer aí a possibilidade de fazer os encontros, de também reconhecer novos empreendedores, rodar uma segunda edição de Caleidoscópio, tá, entre as ações do desenvolvimento de comunidade, por exemplo. Então, se tem algo relacionado ao desenvolvimento de comunidade que vocês acham que vocês podem contribuir, tragam para cá. Segunda grande linha de ação é o modelo de geração de valor e de receita. Então, pode ser que faça sentido para os seus planos estratégicos da sua organização ter também um apoio a um trabalho, a uma organização não governamental no Brasil que possa fomentar as agendas de impacto de grandes organizações. Se fizer, trazer aqui também. Ou mesmo trazer, como a Paris, por exemplo, faz, de trazer o trabalho dela de forma pro bono, e com isso é uma parceira. Tá? E comunicação, muitas vezes, como eu comentei, existe uma oportunidade de trazer a força da sua mídia, ou mesmo você, todos nós somos mídias agora, né? Então, como eu posso contribuir com a própria comunicação da Liga? Trazer oportunidades como eventos, alguns empreendedores tiveram uma voz super importante via eventos TEDx, né, ou TEDs oficiais. Então, assim, como que a gente pode também contribuir? Eu estou vendo que algumas pessoas já estão aqui navegando, mas ainda não tem nada escrito, eu vou dar uma olhada aqui no nosso chat. São os links ainda. E também quero abrir, porque tem gente que prefere falar, né? Então, eu vou parar aqui o compartilhamento. A gente tem agora esses 5 minutinhos para a gente poder ouvir um pouquinho vocês, deixar vocês também contribuírem lá via mural, e queria saber de vocês, se alguém quer trazer um feedback para esse processo todo que foi apresentado, ou que veio como insight, né, tendo ouvido os nossos depoimentos, o nosso histórico até aqui. Queria deixar esse espaço para todo mundo. Fiquem à vontade. Estou vendo que o pessoal já está navegando aqui. 5 minutinhos. Enquanto vocês contribuem aqui, eu vou mostrar uma coisa para quem eventualmente não viu. Eu gostei demais da conta. Como dizem em Minas, né, Túlio? Demais da conta. Desse vídeo aqui. Porque nesse momento, enquanto a gente está aqui reunido, uma comunidade inteira também está reunida em outras atividades da própria Liga, né? E eu quero compartilhar com vocês o vídeo que foi o convite para nossa grande semana de celebração, enquanto a gente tem aí contribuições no mural. Só para vocês também captarem um pouquinho
O espírito da comunidade internacional. Estão vendo a minha tela? Então, bem-vindos. Muito bom, só para dar um gostinho da vibe internacional. Bom, vou voltar aqui, vamos ver o que a gente teve aí de contribuições. Eu vi que ainda tem gente escrevendo, então eu vou esperar só mais um pouquinho. Para a gente poder trocar. Pronto, compartilhando. Algumas perguntas, insights e sugestões, eu vou lendo só para a gente já ir se sintonizando. Se alguém quiser me ajudar lendo, super bem-vindo. Afinal, estamos falando de participação aqui. Alguém quer? Não? Eu leio, não tem problema nenhum. Vamos lá. Mari, quer você ler? Posso ler, Alda? Vai lá. De que forma podemos conectar a área de inovação das empresas com a Liga? É uma primeira pergunta. A outra pergunta, conectar estagiários das empresas com a Liga. Legal, sugestões de conexão. Terceiro, ter pontos focais e representantes das ligas em outros estados para divulgar os trabalhos. Legal. Engajar o C-Level para o movimento intraempreendedor de impacto. Como é possível buscar apoio da Liga para projetos que já estão em desenvolvimento na comunidade? Uma questão interessante. E tem mais um aqui, criar pilotos de projetos com parceiros e novos delivery partners. Criar pipeline de novos produtos e receitas. Eu acho que é o que eu estou lendo daqui da tela, foram todas as sugestões, perguntas e insights. Vamos ler aqui do lado direito também, depois a gente vê o que a gente pode, tanto eu quanto outros membros da Liga e do Comitê Curador podem também trazer reações imediatas, mas assim, principalmente a gente ouviu o que está aqui como todo. Aí seria legal nesses posts do Como Contribuir, quem não colocou os seus nomes, colocar o nome para a gente saber, né? É importante. Então, legal. Vamos lá. Se você puder chegar, porque eu estou lendo pela tela que você está compartilhando. Então, vou começar pelo Rosa, que é desenvolvimento de comunidade. Divulgar a Liga dentro dos ecossistemas de inovação. Capixaba, por exemplo. Brunella. Divulgar a Liga e projetos desenvolvidos. Gabriele. Legal. Em modelo de geração de valor e receita, apoiar os trabalhos e projetos prestando serviço ou disponibilizando serviço. Serviço ferramenta, Brunella. Criar um piloto de projeto entre as nossas empresas, o Túlio da Yunus. Em comunicação, difundir nas grandes organizações os projetos da Liga para maior engajamento, Brunella. E aí vou voltar para desenvolvimento de comunidade, que tem, acho que a Tatiana está terminando de escrever um.
Divulgar e consolidar a Liga em associações de classe. Legal. Acho que por aqui, por enquanto, foi isso, Alda. Legal. Eu acho que só algumas reações aqui imediatas, gente. Quando a gente fala também de conectar a área de inovação das empresas com a Liga, a gente criou, de uma forma aberta, os encontros mensais, que são o Ligação. E a partir de agora que temos o PEP, o Ligação também vão ser espaços para a gente concretizar as grandes linhas de ação do PEP também. Afinal, processos de desenvolvimento não são plug and play, né? A gente precisa desenvolver de fato, né? Até ouvi hoje uma expressão engraçada, é plug and pray, né? Do tipo, vamos rezar para ver se dá certo. A gente tem que sair do plug and pray para plug and play desenvolvimentista, né? Então, a gente pode tanto conectar as áreas de inovação com das empresas com a Liga, via o Ligação por enquanto, até ganhar força as grandes linhas de ação que vão ter os seus GTs, né? Então, a gente está nesse momento, nos próximos meses, formalizando o comitê curador, a gente tendo os grupos trabalhando o desenvolvimento, aí cada uma das grandes linhas de ação, naturalmente, na nossa experiência de outros PEPs, as grandes linhas de ação, elas acabam tendo uma co-liderança e um grupo de trabalho. Então, a gente está formando um grupo de trabalho por grande linha de ação que vai ter o ritmo que o grupo tiver. Tá? A história dos estagiários das empresas com a Liga é super bem-vindo. Temos aqui alguns estagiários conosco, né, Júlio? Então, Júlio, eu não estou vendo que eu estou com poucas pessoas na minha tela, mas o Júlio é um estagiário da fundação, que aqui, junto com o Hugo, com a Diana, estão aí nos apoiando, e é super bem-vindo também vir outros apoios. Acho que pode ser também dentro dos GTs esse processo. Ter pontos focais e representante em outros estados, eu acho que é bacana também. A gente tem que pensar nessa nova governança, como é que a gente pode fazer isso, mas acho que um modo simples e ágil, que é o que a governança da Liga está nos pedindo a partir de agora, né, para um momento de expansão, é que a gente tenha esse ponto de encontro nos encontros mensais, e aí talvez possa nascer, inclusive, capitaneado por algum dessas lideranças regionais, um GT para, né, levar a Liga, levar o processo de empreendedorismo para mais estados. Tudo como eu trouxe, vai depender dos grupos de trabalho, tá, gente? Mas as ideias são super bem-vindas. Buscar, que está com uma pessoa na frente, peraí. Ricardo, você pode mexer um pouquinho o seu cursor, só para eu ler que está embaixo, Ricardo? Obrigada. Como é possível buscar o apoio da Liga para projetos que já estão em desenvolvimento na comunidade? Eu acho que a gente pode depois partir para algum processo também, né, mais estruturado, mas, por enquanto, a gente tem rodado aí essas demandas dentro dos encontros mensais, que vão passar a ser também de forma assíncrona via GTs, criar pilotos de projetos com parceiros e novos delivery partners. A questão toda de delivery partners é uma das coisas que a gente frisou, fiz muita questão de fazer isso, porque, apesar de ter aí 5 anos de muito trabalho pro bono por parte de Liga, por parte de fundação, a gente falou, não, é importante, porque isso vai fomentar a teoria de mudança, o eixo de ecossistema, mas, ao mesmo tempo, esse grupo precisa estar o grupo do novo comitê curador e a própria Liga precisa estar num outro patamar para poder gerenciar, inclusive, delivery partners. Mas essa é a ideia. E como atrair para os projetos que estão sendo construídos dentro das corporações sejam compartilhados com a Liga. Um dos nossos desejos que estão lá é a gente ter um banco de dados de cases, né, de nomes. Então, acho que vai ser super importante, sim, a gente colocar isso como uma das ações dentro do eixo de comunidade. Tá? O que mais aqui? E super bem-vindos, tá, gente, os apoios de vocês aqui. Eu acho que, em termos reais, a gente vai ter esse comitê curador formado em agosto, né, porque ele está agora se institucionalizando. Julho
é um período que tem aí as oscilações de períodos de férias para alguns, e aí mas vai ter o ligação, e aí a gente já começa a ter, inclusive, a possibilidade de puxar pautas e ser coordenado, inclusive, por outras pessoas, algumas pautas dentro dos encontros mensais, tá? Muito legal. Esse processo aqui, então, fica como um dos registros do material para a gente poder depois incorporar o PEP. Eu vou aqui parar o compartilhamento para poder ver vocês. A gente está caminhando aqui para o nosso encerramento, então quero fazer um convite a vocês. Quem não se inscreveu, acredito que a maior parte de vocês deve ter se inscrito, e por isso tem o link, mas a gente também compartilhou no WhatsApp da Liga o link para entrar diretamente, 2 horas antes do encontro. Então, se eventualmente esse foi o caso de vocês, não deixa de inscrever, pode ir no próprio link de inscrição e se inscrever nesse evento, que a gente fica com o mailing. A gente vai mandar para vocês um form para que vocês possam nos apoiar, né, processualizando o processo de como cada um quer ser parte. Além disso, eu faço um convite agora, também aqui, compartilhando a minha tela. Amanhã temos o 2º painel de IW Brasil, que vai acontecer às 18 horas, e a gente escolheu como tema, vou aqui compartilhar para vocês verem, vai ser intraempreendedorismo de impacto e jornada B. Vamos convidar alguns intraempreendedores que estão protagonizando o processo de transformação das suas organizações, utilizando a lente do B Impact Assessment, né, que é a avaliação de impacto B. Então, a gente vai ter uma conversa super rica para avançar essa pauta também, como unir intraempreendedorismo ao desafio de se tornar uma empresa B. Então, estão todos convidados, é o mesmo link de inscrição, é só marcar que quer participar do outro painel. Além disso, vocês vão receber, então, até a próxima semana, esse nosso convite para participar preencher esse form, que vai ser um misto de um levantamento de informação, que a gente quer entender um pouco o perfil de quem está se conectando com a nossa comunidade, o quanto vocês já têm de experiência intraempreendedora e a sua organização também. E, como eu comentei, temos a parceria com a HSM Management. Todos que responderem ao questionário vão receber uma assinatura de 1 ano gratuito, né, para a versão digital. Eu quero, inclusive, porque eu adoro HSM. Então, todos são bem-vindos, inclusive para compartilhar, tá, gente? Compartilhar com mais pessoas. Eu acho que a gente está falando aqui de comunidade, né? Comunidades, na minha visão, elas são, inclusive, mais do que redes, né? Elas se reconhecem, são conexões que se reconhecem com um propósito coletivo de construção. Então, se cada um de vocês aqui se conectou com a proposta dessa nossa comunidade internacional, com a proposta de como a gente vai funcionar regionalmente para avançar essa teoria de mudança no Brasil, não deixe de preencher o formulário e não deixe também de reconhecer pessoas que precisam conhecer a proposta da Liga, que precisam também se conectar. E aí a Liga, quando a gente até fala na comunidade internacional, não é aquela logomarca, não são só, né, as ferramentas que estão publicadas. A Liga é realmente sobre conexões críticas que mudam a vida das pessoas que se conectam. É a vida e a capacidade de transformação das pessoas. Então, não deixem de fazer isso, tá? Super obrigada. Eu quero ter agora espaço para as palavras finais dos nossos convidados e convidar todos vocês, se vocês quiserem compartilhar com a gente via chat ou mesmo verbalmente, né, de forma oral mesmo, como vocês estão saindo desse nosso encontro. Foram 90 minutos, né, que para mim não é uma linha de chegada de tudo que a gente construiu até aqui, realmente a gente está ampliando essa membrana
de conexão com mais pessoas da nossa comunidade brasileira, para a gente acelerar a nossa teoria de mudança aqui. Eu sempre brinco, seja via meu papel como professora, meu papel como empreendedora na Pares, que é uma empresa B, ou como catalisadora da Liga, eu realmente quero, ao olhar para trás, ter apoiado a construção de um Brasil melhor, utilizando a força das organizações brasileiras. E eu acho que isso só vai acontecer por meio das pessoas. Então, obrigada a cada um que também permite, de alguma forma, que eu concretize a minha missão, ser parte da construção de coisas tão relevantes no nosso país. Então, também convido a vocês, que quiser trazer aqui no nosso chat as suas mensagens finais. Obrigada pela presença de vocês, viu? Alda, obrigada e todos, né, por estarmos aqui, fazendo parte desse momento tão relevante da Liga Brasil, né? E eu acho que no momento em que a gente vê tanta coisa sendo desafiada, né? A gente está sendo desafiada aí todos os dias em relação à nossa resiliência, ao que a gente tem hoje, o que a gente vai ter amanhã. Eu acho que aqui a gente tem um espaço de ressonância extremamente grande e potente para que a gente possa colocar os nossos talentos a serviço de uma comunidade melhor, né? Que todos nós possamos nos somar aí nesse propósito da Alda, que eu acho que é o propósito de muitos de nós aqui, para que a gente possa sair, para que a gente não seja visto como sonhador, mas como, de fato, né, protagonistas de um futuro que o nosso país merece. Tá? Muito obrigada mesmo por todos vocês que estão aqui, e eu acho que vamos juntos aí, né? Tem espaço para todos, com certeza. Tá? A Liga é igual coração de mãe, viu, gente? Cabe todo mundo. Um beijo para todos, boa noite e muito obrigada por vocês passarem esse tempo aqui conosco. Obrigada, querida. E, olha, tem uma pergunta aqui no nosso chat, se no momento a conexão com a Liga é via preenchimento do formulário. Sim, tá? A gente está querendo organizar. Vocês imaginam o que é transformar essas intenções todas, né, em processos, em instituição, então vamos fazer dessa forma. Tá bom? E vai ser muito bem-vinda o apoio de vocês, viu? Obrigada, gente. E vamos lá, seja qual for o formato, cada um possa se realizar e trazer a força das suas instituições. A gente vai precisar muito nos próximos meses, né? Como Brasil e, enfim, como sociedade brasileira.